Muito bom dia, povo de Deus, né? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite, né? Porque não sei que horas você vai ver esse vídeo e aqui eu estou gravando aqui em casa esse vídeo de manhã. Sempre amanhã eu gosto de ver as coisas, ler a palavra, buscar o Senhor e também fazer as coisas de Deus, porque um vídeo que você faz, uma palavra que você coloca na internet, ou você está por aí fazendo um evangelho, tudo tem que ser guiado pelo Espírito, e eu tenho levado isso muito a sério na minha vida. Tenho orado ao Senhor Jesus Cristo que me guie, me ajude com esse vídeo a chegar ao coração do escolhido, do tempo final, que esse tempo nós estamos vivendo, né? E do escolhido, da filha e do Filho de Deus, dos que vão ser arrebatados, dos que vão ser transformados, os que vão ouvir a voz de trombeta, né? Que vão discernir a verdade desse tempo final. E eu tenho feito esses vídeos e eu agradeço já as pessoas que já ouviram, né? Já, graças ao Senhor Jesus Cristo, já tivemos aí umas 300 pessoas, mais ou menos, que viram esses 5 vídeos. Esse é o 6º vídeo, né? Eu agradeço a Deus que tenham pessoas que estejam ouvindo, que estejam tocando esses corações. Nós temos tentado ver, como o próprio título dos vídeos diz, né? O arrebatamento verdadeiro, e sem fábulas, sem intermediários, diretamente pela Bíblia, é como eu tenho feito, né? E como é feito assim, de maneira simples, tem algumas coisas que às vezes eu falo, que vocês não levam em consideração, às vezes eu dou um exemplo, como o outro vídeo, eu sempre escuto a ver, né? Se houve alguma coisa errada. Eu falei de um ditado do mundo, né? Que diz assim, que colocar a carroça na frente dos bois, né? E eu falei ao contrário, os bois na frente da carroça, mas na verdade, no vídeo, 5º vídeo, eu falei que as pessoas estão querendo colocar a carroça na frente dos bois, né? Não é o contrário, eu falei, os bois na frente da carroça, tá certo, né? Então, é o que está acontecendo, as pessoas estão deixando de lado todos os acontecimentos antes do arrebatamento. E já todo mundo pensando no arrebatamento em si. E eu tenho feito esses vídeos para que o Senhor Jesus tire da nossa mente as fábulas, né, as fantasias que foram criadas ao longo dos anos, desde o tempo de Paulo. Já tem notícia de fábulas criadas sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz para fugir dessas fábulas, e elas com certeza iriam aumentando, e hoje em dia está como nunca. Como eu comentei nos vídeos passados, filmes mostrando anjos tocando trombeta no céu e pessoas subindo no rumo de cima, nesse corpo, né, como mostra a novela. Primeiro que ninguém vai para o céu nesse corpo, vamos receber um corpo imortal, glorificado, jovem por toda a eternidade. No céu não tem criança e nem velho, lá todo mundo é jovem, na idade, suponhamos assim, de 18 a 21 anos, né? Todo mundo tem uma aparência jovem, cada qual tem a sua aparência, claro, mas o corpo é igual do Senhor Jesus Cristo. E quando ele ressuscitou, ele era um jovem, ele não era aquele homem de 33 anos, deformado, né? Ele, quando apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, ele tinha outra aparência, ele não era aquele homem, tanto é que não conheceram ele, os próprios discípulos, que andaram por ele 3 anos e meio, e ele conversando com eles ali, no caminho de Emaús, né, como você sabe a história, que é muito contada essa história, e eles não viram que aquele era o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, glorificado no corpo, na carne glorificada, né? Tanto que ele podia comer nesse corpo, podia atravessar as paredes e podia ser tocado, mandou, disse, toque aqui, vê se não é carne, mas é carne glorificada, né? E esse corpo maravilhoso, igual dele, é que ele vai nos dar, um corpo onde vamos poder comer, onde não vamos precisar mais de médicos, nem de transporte, não vamos precisar de ir à farmácia, não é verdade? Não vamos precisar de se consultar no médico, porque esse corpo ele é autossuficiente, ele vai ser mudado aos nossos átomos, não vai ser mais aquela célula que morre, vamos receber átomos eternos, né? Na constituição atômica da matéria do nosso corpo vai ser mudada. Vamos voltar ao que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Chegou o tempo agora de Jesus cumprir a sua promessa
e de pegar o que é dele, de tomar o que é dele, o preço que ele pagou na cruz do Calvário, foi a nossa vida eterna, que começou com esse grande projeto na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados. Teve que haver uma mensagem, como eu já falei nos outros vídeos, que preparou o povo para receber a primeira vinda do Messias, do Salvador, do Senhor, Deus feito carne, que foi a mensagem de João Batista, e o povo que estava ali sendo batizado por João Batista, muitos seguiram o Senhor Jesus, porque João Batista disse, ele é o homem agora, ele é a palavra, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos ele dizer, agora ele vai crescer e eu vou diminuir. Não é verdade? Então nós temos que tentar tirar as fábulas que foram impostas durante todos esses anos, que Pedro e Paulo falou para ter cuidado com elas, mas o povo não parece que tiveram cuidado. Mas nós, os filhos e filhas de Deus verdadeiros, que temos buscado a verdade na palavra e pedido ao Espírito Santo que nos guarde dessas fábulas perigosas e malignas que foram introduzidas no meio da igreja, para nos mostrar a verdade. E agora, no tempo final, Deus não mudou o seu projeto. Ele envia o mensageiro, o Espírito manifestado no Elias de nosso tempo. Eu vejo aí igrejas aí de homens vestidos como os profetas do passado, né? Isso é uma fábula, né? Que tem um homem aí, que tem uma igreja aí que se veste igual e diz que é profeta. Mentiras, que vai vir é o Espírito Santo, o Espírito de Elias manifestado em um homem normal como nós nesse tempo, e vai nos dar uma mensagem como João Batista preparou o povo. Essa igreja do tempo final, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, não a igreja universal e mundial, mas a igreja noiva que está dentro dessa igreja, ouvirá essa voz de trombeta, a mensagem da trombeta final, que é uma mensagem, não é uma trombeta tocando no céu, e receberá a preparação para receber a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nessa mensagem que será pregada, que já está sendo pregada, já faz muitos anos na terra, nós não sabíamos, estava escondido de nós quem era o Elias, que mensagem que ele queria trazer, que nos prepara para receber a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, para conhecer o nome novo do Senhor Jesus Cristo, que terá um nome novo na sua segunda vinda, como diz Apocalipse capítulo 3:12 e Apocalipse capítulo 2:17, e em outros lugares fala desse nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E quem não souber qual é esse nome novo do Senhor Jesus Cristo, da sua segunda vinda, está escrito na Bíblia. Quer você acredite, ou eu acredite, não interessa, Deus vai cumprir o que ele prometeu e o que ele escreveu na sua palavra através dos mensageiros, profetas e apóstolos. Não que nós fizemos uma fábula. Se há um nome novo, então se Jesus mudou o seu nome para a sua segunda vinda, é uma coisa muito séria isso, que nós teríamos que ver e buscar e orar e pedir ao Senhor que nos ajude, nos envie essa mensagem. Não existe mensagem sem mensageiro. Existe mensagem sem mensageiro? Existe a mensagem da lei sem Moisés? Existe a mensagem de Noé sem Noé? Existe a mensagem da graça sem o Senhor Jesus Cristo? Existe a mensagem de Paulo, que permeia todo o Novo Testamento, sem Paulo? Existe a mensagem da trombeta final do nosso tempo sem um mensageiro? Não. É aí que o povo tropeça. Ninguém tropeça na Bíblia. Ninguém. Você lê aqui, todo mundo concorda com a Bíblia. Mas quando Deus envia o mensageiro, a promessa, a profecia cumprida em carne humana, no véu de carne que Deus usa em cada tempo, aí o povo tropeça. Porque vão dizer, não, nós temos que ouvir homem, não. Temos que ouvir ninguém, não. Eu tenho o Espírito Santo, eu recebi, eu tenho a palavra. Mas o que é a palavra? Eu estava numa reunião de obreiros há uns tempo atrás, numa congregação aqui aqui pelos interior aqui do Ceará, e tinha vários obreiros, vários pastores, e eu estava lá no meio lá dessa reunião, e como eles já conheciam dessa mensagem que eu trazia para eles sobre a realidade da palavra, um deles disse, né, cada um deles tinha o direito de falar alguma coisa, e também me deram o direito de falar. E um deles falou assim, não, nós não precisamos de mensageiro, não, nós não precisamos de ninguém, não.
nós temos o Espírito Santo, e Espírito aqui não sei o quê, aquelas coisas que foi ensinado erradamente, né? E eu peguei, disse para ele e para os que estavam presentes, eu disse, pegue a sua Bíblia aí, por favor, né? Vamos ler aí em 1 Pedro. Aí eu perguntei, Pedro era um homem? Era um mensageiro que Jesus enviou e escolheu naquela época? Então, se você estivesse vivo no tempo de Pedro, teria dito a mesma coisa, não teria ouvido Pedro, né? Vamos ler agora as cartas de Paulo. Quem foi que pregou? Quem foi que falou? Foi Paulo, né? Agora, o que Paulo pregou e o que Pedro pregou e o que Isaías pregou e todos os profetas pregaram está escrito aqui. Aí eles tomam a letra como a boca de Deus, como a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, foi quando ela foi falada. Depois de ser falada, que virou letra. Você está entendendo o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Agora a letra, Paulo diz que ela faz o quê? Ela mata, mas é o Espírito que dá a vida. Quer dizer, o cumprimento de uma profecia escrita é que tem valor. Aí você pode dizer, então eu vou jogar a Bíblia fora, eu vou jogar a Bíblia fora porque você está dizendo que não tem valor. Peraí, eu não estou dizendo isso. Não coloque pensamentos tolos na sua cabeça e nem palavras na minha boca. Para que serve a Bíblia? A Bíblia serve para mostrar quem é a pessoa que Deus vai usar. Em outras palavras, quando Jesus apareceu, quando João Batista apareceu, quem era eles? Era a profecia falada pelos profetas do passado, cumprido em carne humana. Mas aí o povo, quando viram Isaías 40, Isaías 61, feito carne, um homem da época deles, eles disseram, não, isso aí é demônio, isso aí é diabo. O que vale é o que está escrito aqui. Qual é o que vale? Você está entendendo o que quer dizer? Essas profecias, essas letras que estão aqui, elas têm que sair daqui num certo tempo e se tornar realidade e carne. No cumprimento da profecia falada e escrita. E ela vai ter valor quando ela se tornar palavra feito carne. Amém? Você está entendendo o que eu quero dizer? Talvez as minhas palavras não estejam ainda abrindo a nossa mente. Vê se você entende. A Bíblia serve para mostrar. Jesus disse, olha, eu sou o que os profetas e os salmos falaram. Quer dizer, você precisa da letra. A letra é vida também. Mas quando você vive a letra, e a letra se torna a profecia cumprida na sua frente, e você fica na letra, você está morto. Você não recebeu o que a letra indicava, o que ia aparecer e ia se cumprir. Foi o caso de todas as pessoas no passado. Quando a letra, o verbo se fez carne, né? Isaías disse, a virgem conceberá. Isso é palavra escrita, né? Mas quando a virgem Maria concebeu e nasceu, isso é profecia cumprida. É palavra falada cumprida. Aí, você pode abandonar a letra e seguir a carne, seguir a boca, o cumprimento que vai estar no meio de nós, cumprindo profecia. E quando essa profecia que estava escrita se cumpre, aqui ela não tem mais nenhum valor. Ela se torna, sabe o quê? Morte. Por quê? Os judeus estavam vivendo a lei de Moisés. E quando a lei de Moisés que falava, no meio de teus irmãos aparecerá um, né? Que vai falar para vocês todas as coisas. A ele ouvi. Aí quando a palavra de Moisés, que foi escrita, se cumpriu, eles pegaram que foi o Senhor Jesus Cristo, que foi João Batista que apareceram, eles não aceitaram. Ficaram com a letra escrita e não aceitaram com a letra cumprida. Você está entendendo o que quer dizer? A letra ela tem que se cumprir. E para isso que serve a Bíblia. Sem a Bíblia, nós não vamos saber o que é verdade e o que é falso. Toda vez que aparece um profeta no meio da terra, primeiro você tem que encontrar ele aqui. Aqui está todos os profetas, do primeiro ao último. Né? Aí quando você encontra ele aqui, quando alguém diz, eu sou profeta de Deus, espera aí, me mostre aqui você aqui, bora ver. Né? Então, quem era João Batista? Vamos ver Isaías 40, eu estou tentando mostrar para vocês que a Bíblia não mudou, que Deus não mudou, que as coisas são do mesmo jeito. E o povo dessa época é o mais carente da verdade, está seguindo fábulas.
Antes de nós ler a profecia de João Batista, vamos ler aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pegue a sua Bíblia aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos ver. Está aqui, capítulo 1, versículo 16, diz assim. Eu quero que você acompanhe, porque tudo aqui é bíblico. E se há alguma coisa que você não concorda, que você acha que está errado, que eu interpretei, ou alguma coisa que eu falei que não foi pelo Espírito Santo, você pode fazer um comentário aí no vídeo, né? Eu estou sem computador, é claro, né? Mas eu vou, daqui uns dias, eu vou providenciar um computador e vou ver lá os comentários e a gente pode, através de um diálogo, eu posso responder a sua pergunta, né? Se o Senhor Jesus permitir e se for assim, o caso de ser revelado a você que está com essa dúvida, amém? Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, olha só, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que Pedro está dizendo aqui? Que ele não deu a conhecer ao povo a vinda do Senhor Jesus Cristo seguindo uma fábula. E o que o povo está fazendo hoje em dia? Estão fazendo da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo uma fábula. Uma fábula. É uma fábula. Uma fábula é uma coisa inventada. É uma história que não existe. É uma lenda. Né? E naquele tempo já tinha as lendas, as fábulas, que o Senhor Jesus, não sei o quê. Parecia que era uma coisa fantástica. É fantástico no espiritual. Mas quando a letra se faz carne, se cumpre, é simples, é em simplicidade, é uma coisa comum. O Senhor Jesus era um homem comum, era um carpinteiro de Nazaré. João Batista nem profissão tinha, era um homem que vestia pé de camelo e comia mel silvestre e gafanhotos, como diz a palavra. Tão simples, dormia no deserto. Mas as pessoas lá os líderes religiosos, como hoje, né, tudo, não, aqui, nós temos aqui e tal, isso aqui, ali, aquilo é um doido, aquilo tá com conversa, apareceu aí, olha, nem come como uma pessoa normal, nem está aqui no nosso meio, nem estudou na nossa escola teológica, nem pertence ao membro, né, nem membro da nossa igreja. Como é que vamos ouvir esse homem aí? Não dá nem para ir lá com ele, eu vou sair daqui, no conforto da minha igreja, para ouvir esse homem lá no deserto, batizar nesse rio aí. Eu vou fazer isso. E quem é esse outro aí que apareceu aí? Que vem montado num jumento, num jumentinho, nem cavalo tem, vem montado de jumentinho, né? Estão dizendo que ele é o rei, que não sei o quê. Não, não é assim não é assim como a Bíblia diz, não. É como essa parte aqui não é não, né? É assim que são as pessoas que estão cometendo o mesmo erro. E eu peço ao Senhor Jesus Cristo que ajude esse povo desse tempo final, que volte a palavra, que leiam a palavra, que busquem as profecias concernentes ao nosso tempo, e esqueça o passado. Eu vejo aí o pessoal, eu fico assistindo esses pregadores na esperança que eles falem alguma coisa, e fico tudo, Josué derrubou as muralhas de Jericó, e as trombetas tocaram, Abraão, você tem que ter a fé de Abraão. Fé de Abraão? Pelo amor de Deus, a fé de Abraão não serve para nós. A fé de Abraão, o exemplo de Abraão é que serve para nós, não a fé. Porque Deus disse a Abraão que ele ia ter um filho com 100 anos e a mulher dele com 90 anos. Você tem alguma promessa para hoje de alguém ter um filho com 100 anos? A nossa promessa é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é a trombeta final que vai soar, é o corpo transformado que vai... quem vai ser transformado e levado ao céu, a ceia das bodas do Cordeiro. E para ter fé, para receber essas promessas, teria que ser dada por Deus no tempo em que estamos vivendo. Nem a fé de Abraão. Nós estamos voltando para trás para ter a fé de Abraão, não, pessoal. E nem derrubar a muralha de Jericó, e nem ser a mulher do fluxo de sangue tocar na veste de Jesus. Agora você vai tocar na veste de Jesus, vai ser curado. Isso é mentira. Não que o Senhor Jesus não cure. Mais uma vez eu digo, não coloque palavras na minha boca. Ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo. Tudo isso ele faz.
mas não é como esses ganhadores de dinheiro estão falando aí, não. Agora, a palavra da ordem, a palavra do dia, a palavra de Deus para o tempo em que você e eu estamos vivendo, é a preparação para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Você tem que estar, eu e você, orando, cantando, estudando sobre esses assuntos que concernem ao nosso tempo, não sobre o passado. A mensagem do Elias que tem que vir para o nosso tempo, ele vai trazer uma mensagem do que vai acontecer, como nós lemos no vídeo passado. Ele nos dará a conhecer o que vai acontecer, não o que já aconteceu, o que aconteceu é passado. Deus não volta para trás, Deus só anda para frente. Deus tem que terminar a sua obra. Ou faltou material para Deus terminar? Não vamos ficar aqui quantos mil anos aqui vivendo a graça, vivendo a lei, como alguns aí vivem a lei, outros vivendo o tempo do Pentecoste, que o Espírito Santo desceu como língua de fogo. Isso nunca mais vai acontecer, pessoal. O que vai acontecer agora é a transformação do corpo. Entendeu? Deus vai pegar um povo, vai dar a mensagem da trombeta final para eles, através de um mensageiro, não esqueça disso. A mensagem não vem na sua cabeça, nem no vento aí, flutuando no meio do mundo, não. Vai enviar um mensageiro que vai nos dar a mensagem, onde vai nos preparar para reinar com Cristo. E nesse corpo que nós vamos receber, através dessa mensagem, que já está sendo pregada há muitos anos na Terra, que essa mensagem nos volta à palavra original, pura, né? Quando fala do cavalo branco, que o pessoal diz aí que é Jesus montado num cavalo, isso a profecia tem três significados, ou quatro, vamos ver. Ó, e virá montado num cavalo branco como a neve. Cavalo significa o quê? Significa poder, força, né? Quando você compra um carro, o motor lá está escrito 80 cavalos, 100 cavalos, né? De força. Cavalo sempre simbolizou força, não simboliza vindo montado no cavalo voando no céu, como o filme Pegasus, que o pessoal assistiu e botou na cabeça que o cavalo alado vai vir aí, né? Branco significa o quê, ó? No poder, montado no cavalo, montado no cavalo, branco como a neve. Branco significa o quê? Espiritualmente falando, as coisas, o que são significativas, significa outra coisa. Amém, pessoal? Branco significa pureza. Você sabe que branco é uma cor básica. Você e eu que estudamos na terceira série, quarta série, estudamos as cores, né? As cores básicas, o branco é uma delas. Para se formar o vermelho, você mistura o branco com o amarelo e dá o vermelho, se lembra? Das cores básicas. Então, o branco é uma cor pura. Então, o que significa montado num cavalo branco? Significa alguém vindo no poder da palavra pura. A palavra pura, a palavra Bíblia, não interpretações, teologias, fantasias, filmes e todas essas coisas que estão imaginando, mas no poder, vier alguém no poder da palavra pura. E os escolhidos, filhos e filhas de Deus desse tempo final, receberá esse mensageiro, essa mensagem, aonde muitos vão tropeçar e vão dizer, você está seguindo um homem, como eu disse lá no grupo na reunião. Quem é essa palavra aqui, Pedro? Quem era Pedro? É um homem ou um jumento? Quem era Isaías? Era um homem ou um jumento? Quem era Paulo? Quem era Abraão? Quem era Moisés? Quem era Jesus? Eram homens. Deus sempre vai usar um homem para trazer a sua palavra ao seu povo. Não anjos voando no céu. Como eu disse nos outros vídeos, não estou dizendo que não há anjos. Anjos celestiais é uma coisa e mensageiros são outra coisa. Amém, pessoal? Então nós estamos tirando essas fábulas. E Pedro diz aqui, ó, não, fábulas engenhosamente inventadas. Vamos ver agora 1 Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Você pode abrir aí. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: do 3 em diante diz. Vamos ler do 3 em diante. 1 Timóteo, capítulo 1, do 3 em diante diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei
permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que antes promove discussões que é serviço de Deus na fé. Olha, não se ocupar de fábulas, as fábulas já vêm de longe o pessoal criando fábulas de anjos voando, e essas coisas todas, e fazendo filmes e novelas, e ensinando ao povo isso. E Paulo diz para não se ocupar dessas fábulas, né? Vamos ver 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante, diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Você está vendo? Fábulas profanas e de velhas caducas. Velha gosta de inventar fábulas, não é verdade? De historinhas, de contar histórias e coisas. E isso virou palavra de Deus pregado por aí. Essas fábulas malditas e malignas, não é verdade? Então tire as fábulas da sua cabeça e escute esses vídeos e estude a palavra e veja e troque. Quando aqui fala de plantas, de trigo, de joio, por exemplo, fala do um bode com 7 chifres e 7 olhos, não é verdade? Isso tudo significa alguma coisa. Não significa um dragão vindo, engolindo estrelas. Então estão pegando isso, a novela veio o diabo transformando num dragão mesmo, e Jesus vindo no cavalo matando um dragão, não é verdade? Então tudo isso tira a atenção da verdade, e a verdade é uma só. Já houve e haverá sempre um mensageiro com uma mensagem para o povo de Deus. Mas a maioria tropeça como tropeçaram no passado. É isso que é o perigo desse tempo. O maior perigo, nunca teve tantos falsos profetas, falsos mestres, né? Porque Deus sempre usa um profeta só para o mundo inteiro. Aí você diz, não, mas não é possível. Bem, isso aí é problema seu se você não crê assim. Porque Jesus disse, assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé, tinha mais algum pregador que sabia da verdade do que ia acontecer? Ou só era Noé que Deus revelou a ele todas aquelas coisas? Tinha mais alguém? Tinha um pregador, um pastor da religião da época? Não é verdade? Ou só era Noé? Deus revelou a Noé. E as pessoas tinham que ver que o Espírito de Deus estava ali em Noé, pregando uma mensagem que ia chegar ao fim daquela geração. E Jesus disse que o último dia será como o dia de Noé. Então não vai ter um mensageiro agora não. Aí Jesus errou aí, né? Só leva em consideração é que comiu, bebeu, casado, dá-se casamento. Só isso que é considerado a profecia e a palavra de Jesus. Quer dizer, quando ele fala, será como no dia de Noé, ele não disse que será como o dia da arca, nem o dia do dilúvio. Ele disse, será como o dia de Noé. E Deus usa várias bocas para ter confusão. Deus nunca usa várias bocas. Sempre tem um profeta para um lugar e uma mensagem. E ele cumpre com a sua palavra. Meu amigo, eu tenho uma verdade para dizer para você. Não mudou nada. Vai vir um mensageiro. Já veio. Olha o que eu estou lhe dizendo. Esse mensageiro, os 2 mensageiros do nosso tempo, já vieram. E já pregaram suas mensagens. E quem viu? Ninguém comenta Apocalipse 22:16. Eu fico olhando para esses grandes pregadores aí, dizendo, rapaz, será que ele não vai falar nada sobre o nosso tempo? Não vai falar nada sobre esse anjo mensageiro, sobre esse mensageiro que João viu no Apocalipse, levando as pessoas para o passado, para trás. Não, vou tirar a atenção deles, vou tirar a atenção deles do tempo que estão vivendo, para Deus cumprir a promessa, eles não vê, para ficar meus prisioneiros, escravos, dando dinheiro para mim. Essa é a intenção desses pregadores falsos que estão aí. São enviados de Satanás. Como no tempo de Jesus, Jesus disse, vocês ficam na porta, nem entrem, nem deixem os outros entrar, porque é o povo dele. Não, Deus fala comigo, não vai escutar outra coisa não, é comigo que você tem que ouvir. Foi assim no tempo de Jesus, foi assim no tempo de João Batista, foi no tempo, todos os tempos, e agora é o mesmo jeito. E eu espero que você tenha cuidado com isso e volte à verdade, né? Vamos ver Isaías 40. Só para ter uma ideia das promessas cumpridas, das profecias. Isaías 40 diz assim.
Isaías 40, versículo 3, diz, amém? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá que foi a boca do Senhor que o disse. Amém, pessoal? Isso aqui é João Batista, Isaías 40, olha só. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda ao nosso Deus. Quer dizer, essa palavra aqui, que está escrita, se fez carne e apareceu no meio das pessoas. E quando ela se faz carne, o que os religiosos da época disseram? Que era o diabo, que era um doido. Eles queriam ficar com a letra. Com a letra. Não com a realidade, com o cumprimento da profecia. A segunda vinda de Cristo, a vinda do Elias de Malaquias 4, é a mesma coisa. É uma profecia que tem que se cumprir no nosso meio. E vai ser um homem em algum lugar dessa terra. E você tem que procurar essa profecia, orar a Deus para lhe mostrar. Graças a Deus que ele já veio, pregou essa mensagem e tem um povo sendo preparado para o arrebatamento já, através da mensagem do Elias do nosso tempo, que sai daqui. Jesus disse, o Filho do Homem virá. Está falando de quê? De um profeta. Se Jesus está dizendo que o Filho do Homem virá, não está falando dele. Né? Ele disse, ele vai pegar do que é meu e dar para vocês. Olha, se ele disse que o Filho do Homem virá e vai pegar do que é dele e dar para vocês, ele está dizendo que vai enviar alguém que vai pegar a palavra dele e dar. Então, se ele diz que vai enviar e vai pegar o que é dele e dar, então não é ele. Nós vamos se encontrar com ele depois de ouvir a mensagem desse Filho do Homem, desse enviado. Filho do Homem é sinônimo de profeta, amém? Então, veja bem, todo vale será aterrado. Olha só, quem lia isso aqui, fazia logo uma fantasia em cima disso. Eles pensavam bem, rapaz, quando essa pessoa vier aqui, ele vai aterrar Jerusalém, né? Vai ficar tudo planinho aqui, né? Ó, e tudo que é torto se endireitará. Quer dizer, Jerusalém é cheio de ruela, cheio de caminho torto, né? Então eles pensavam, rapaz, esse homem aqui vai ser um mestre de obra, um prefeito, um governador, que vai pegar Jerusalém, a cidade de Belém, vai deixar tudo retinho, tudo, né? Não é assim que a profecia está falando, ó. E os lugares escabrosos aplanados, quer dizer, ele vai pegar os buracos e tapar com a terra que vai tirar dos montes, não é verdade? Mas olha, João Batista pegou ao menos numa pá ou numa enxada para mover essas terras e endireitar tudo que estava torto. João Batista, em algum dia, limpou ao menos algum terreno lá em Israel. Mas o que significa essas coisas? Para você ver como tem um significado. E o significado é simples, é só uma pessoa, né? Quando foi que João Batista nivelou todos os montes e outeiros? Sabe quando foi? Ele não foi, pegou uma pá e foi tirando terra e tirando lá, foi, pegou e disse, quando os religiosos, os homens da lei chegaram para ele, eles disseram assim, o que vocês vieram fazer aqui, ô filhos da serpente? Por que estão fugindo da ira vindoura? Quer dizer, olha, pegou os homens religiosos e baixou eles ao nível de todo mundo. Eles achavam que eram os homens que conheciam a lei, que conheciam a palavra, eram os mensageiros de Deus, né? E João Batista pegou e aplanou, derrubou as montanhas religiosas daquela época, que eram pessoas que se achavam o máximo, aonde pessoas pobres não podiam nem entrar no templo, que tinham que beijar a mão deles, que tinham que ouvir eles que eles estavam falando a verdade, né? Não é assim? Pois ele aplanou, não aplanou? E quando é que ele elevou os montes? Foi quando os pobres, pecadores, prostitutas vieram se batizar com João, né? E quando vieram, ele disse, bem-vindo que o reino de Deus é dado a vocês, ó. Elevou os montes que pessoas que não valiam nada, botou ao mesmo nível de pessoas que achavam que valia alguma coisa, que sabia alguma coisa, não fez, não cumpriu a profecia, mas é do jeito que está escrito? Não. É escrito de uma maneira espiritual e o cumprimento é de uma maneira simples, né? E quando é que ele endireitou os caminhos tortos? Lá em Jerusalém até hoje é cheio de caminho torto lá. É cheio de rua assim, vai para ali, vai para cá, né? Quando ele viu o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, ele disse aí, eis o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Era Jesus, o homem que ele ia anunciar, que só ele sabia quem era. Deus revela seus segredos a seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Né?
E ele revelou a João Batista aí, ó, endireitou os caminhos. Um dizia que o Messias era assim, que era assado, que era de um jeito. Ele disse, está aí o Cordeiro de Deus, está aí o Messias. Caminho retinho, está vendo como ele cumpriu a profecia? Mas só pode ver quem tem o Espírito. Quem tem Espírito Santo para ver, quem é dado a conhecer pelo próprio Deus. E se você não for humilde reconhecer, eu também, que as coisas de Deus é diferente, que é do jeito que ele disse, não do que a gente pensa, você e eu estamos precisando de humildade para descer e ver as coisas como Deus cumpre, não é verdade? E aí apareceu o Senhor Jesus Cristo, cumprindo outra profecia, Deus forte, príncipe da paz, conselheiro maravilhoso. Ele era e é tudo isso, mas no espiritual, no meio do povo hebreu, era outro homem pregando a mensagem da graça, do perdão, da misericórdia, dando a sua vida na cruz do Calvário. E ele disse, do mesmo jeito, tem demônio, né? A segunda vinda de Cristo, meu amigo, como será, hein? Pois eu lhe digo, vai ser tão simples que a maioria vai perder. Não vai ver nem a mensagem, o mensageiro do nosso tempo vai nos preparar para receber a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como vai ver o Senhor Jesus, né? Como vai ter essas fábulas? E ora a Deus, né? Esse é o 6º vídeo, vamos parar aqui. Depois nós vamos continuar nas fábulas, para depois ver quem são os 5 Elias, né? Há 7 profetas dispensacionais prometidos na Bíblia, só 7. E Deus já enviou todos os 7. Já estão já no tempo do fim, né? E vamos ver esses profetas e vamos continuar orando a Deus que nos revele a sua palavra e que nos mostre se teve alguma coisa que não encaixou bem, que eu falei, que eu estou falando aqui e lendo a palavra, querendo passar o que eu aprendi para vocês de uma forma simples. Se tiver alguma coisa errada que eu falei, me perdoe. Se alguma coisa que eu não sei falar muito bem, como vocês devem ter notado, mas essas palavras estão vindo do coração de Deus ao meu coração e para vocês. Que Deus ilumine a nossa mente, salve nossas famílias e tire nós das denominações religiosas, não é para você deixar de congregar, não é isso que eu estou dizendo, mas que voltemos à palavra e entendamos tudo que o concernente em nosso tempo, quais são as promessas do nosso tempo. Vamos continuar, vou fazer o 7º vídeo, sempre que eu puder, e agradeço a você. Bote um comentário aí para saber se tem alguma coisa que, né, perdoe os erros e o vídeo não é muito bom. Estou aprendendo a fazer edição, isso é um tablet, né, dá para fazer alguma ediçãozinha. Vou fazer um vídeo botando só os versículos bíblicos que eu tenho falado aqui, para você ver aí na sua casa, orar a Deus e se preparar para esse grande momento que Deus está fazendo nesse momento. O avivamento de Deus é na alma, no coração, não é gritaria, não é euforia, nem é na alma de cada escolhido, filho e filha de Deus. Os filhos de Deus saberão as coisas como elas são os sábios que entenderão como Deus faz as coisas. Não são pessoas que seguem fábulas criadas, inventadas e mentirosas, né? E que Deus nos abençoe. Esse vídeo está com 38 minutos e eu não gosto de fazer vídeo longo, senão cansa, né? E é muita coisa para ver. Vamos ter paciência. E muito obrigado aos que já viram o vídeo, quase 300 pessoas. Para mim é uma multidão enorme, porque é para poucos isso que nós estamos conversando aqui, que Jesus está nos revelando, né? Sempre foi pouco. Onde é que está o avivamento de Deus no tempo de Noé? Era só Noé e a família, 8 pessoas. Essa é a igreja fracassada. Quem pode olhar assim, olhando assim, isso aí, Deus está aí. 8 pessoas construindo uma arca aí que nem chove. Onde é que estava o avivamento no tempo de Jesus? Era só os 12. Os outros estavam atrás só de pão e peixe, milagre, riqueza. Era só os 12. Né? Sempre. Onde é que estava no tempo de Elias, no tempo dos profetas? E onde vai estar o povo desse tempo com o seu mensageiro? Vai ser uma punhadinha de pessoas aí no meio do mundo. Ninguém vai nem notar quando sumir. Ninguém vai nem ver. Primeiro somos roubados das denominações e somos colocados na palavra em Cristo, escondidos em Cristo, tirados do mundo e das fábulas e fomos separados. Aí já há uma separação. Não há arrebatamento literal sem um arrebatamento espiritual. Temos que estar espiritualmente preparados, recebendo a mensagem que vai nos dar fé para ser arrebatados. E já nesse momento já estamos longe desse povo, dessas mentiras. Já estamos já com Cristo, casados,
vivendo o casamento. Depois vamos para a festa do casamento que estamos tendo aqui com o Senhor Jesus Cristo, com o mensageiro que Ele enviou para esse tempo final. Encontre, está aí na Bíblia, busque. Sempre teve um mensageiro e agora não vai ter. Sempre teve, uma pessoa só, é uma pessoa. Pode crer nisso. Se eu tivesse vivo no tempo de Jesus, eu estaria seguindo ele para cima e para baixo. Se eu tivesse vivo no tempo de João Batista, eu teria ido me batizar lá no rio com ele. Se eu tivesse vivo no tempo de Noé, eu teria entrado na arca. Teria dito, aí é Deus falando, essa mensagem é Deus. Ah, os outros é falso, esse aí é o verdadeiro. Por quê? Porque hoje eu creio da mesma forma. É para isso que serve a Bíblia. Aqui estão os erros do povo e os acertos. Os que acertaram é uma multidão. Jesus disse, poucos é o que acerta a porta. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Que é os que creem na palavra quando se faz carne. Quando ela cumpre a profecia. Os outros creem só aqui na letra. Fica aqui viajando no passado. Oh, glória a Deus por isso, glória a Deus por aquilo. E não dá glória a Deus pelo que Deus está fazendo nesse momento. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção. Esse vídeo já está muito longo, vou parar aqui. Que o anjo do pacto, o Senhor Jesus Cristo, nos abençoe e tenha compaixão do seu povo e de nós nesse tempo final. Amém.